Meus amados, graças a Deus, que nos dá vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, noiva do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus. Eu passo por aqui nesse dia abençoado por Deus para exaltar, para magnificar e bendizer o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aproveitando o ensejo, quero deixar uma palavra para o seu coração, você remanescente de Deus, você profeta, profetiza, você pastor, missionário, evangelista, diácono, presbítero, você homem de Deus, mulher de Deus. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meus amados, esse texto que ora acabamos de ler, proferir no coração da noiva do Senhor Jesus, se trata de um assunto concernente Deus levantando Paulo para uma tarefa de evangelização e de pregação na face da terra. Paulo, todos conhecem a história da vida do apóstolo Paulo de cós salteado, que Paulo, antes de ele ser chamado Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja do Senhor. Ele participou da perseguição da igreja em Jerusalém, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Filipe, no versículo 5 do capítulo 8, Filipe foi enviado por Deus à cidade de Samaria para poder pregar Cristo, a palavra do Senhor. Enquanto Filipe pregava, Deus curava, renovava, restaurava, libertava o povo, jovens, crianças, adolescentes, ancião, todos no cenário se apresentava para poder ouvir a palavra que Deus usava Filipe para ministrar. Nesse tempo que Filipe foi enviado à cidade de Samaria para pregar Cristo, a palavra do Senhor, havia grande perseguição em Jerusalém contra a igreja. A Bíblia diz, segundo a história bíblica, muitos andavam dispersos pelo caminho, pregando a palavra do Senhor. E Paulo, Saulo de Tarso, ele participou da morte do diácono Estevão. Saulo entrava nas casas, do povo de Deus para poder arrastar o povo para o campo, para as prisões, apedrejando, matando. Tinha a carta branca para perseguir o discípulo, que fazia menção da genuína, da inaudita, santíssima, poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus. E diz a Bíblia que no caminho de Damasco, Paulo, ele ficou cego. E Jesus apareceu a ele e disse, dura para ti, recalcitar contra os meus agrilhões. Paulo, ele estava perseguindo o discípulo de Jesus, mas Jesus repreendeu ele no caminho de Damasco. Ele ficou cego por 3 dias. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E Paulo ficou cego por 3 dias. E ele foi levado para Damasco, para a casa de Judas, porque Judas morava em Damasco. E Paulo foi levado para a casa de Judas e ficou na casa de Judas. E Deus então falou para Ananias, o profeta Ananias, vai à rua chamada direita e ore pela vida de Saulo de Tarso. Senhor, eu tenho ouvido falar da fama dele. Ele tem carta branca para perseguir o discípulo em Jerusalém, mas a ordem de Deus era para Ananias orar pela vida de Saulo. E quando Ananias chega, anda pela rua direita, caminha e chega na casa de Judas, ele bate na porta, a porta se abre, ele entra pela porta e ora pela vida de Saulo. Quando Ananias estende as mãos sobre a vida de Saulo, a Bíblia chega a mencionar que Saulo, as escamas dos olhos de Saulo caiu por terra. A palavra Saulo no original significa ser grande. A palavra Paulo no original significa ser pequeno. Saulo estava deixando de ser grande para ser pequeno, porque Deus não usa ninguém grande. Deus só usa os pequenos na sua obra, aqueles que é humilde, que se coloca na presença de Deus, Deus derrama unção sobre ele. Diz a Bíblia que Paulo foi cheio do Espírito Santo, as escamas caiu dos olhos de Paulo. Paulo passou a enxergar. Deus levanta Paulo para uma tarefa de evangelização na face da terra. Ananias batiza Paulo nas águas. Ananias também apresenta Paulo para os discípulos em Jerusalém.
Deus usa Paulo. Paulo agora está cheio do Espírito Santo. Paulo prega em Roma. Paulo prega na Itália. Paulo prega em várias cidades, em vários países, que Deus envia Paulo para poder fazer menção da poderosa palavra. Paulo entra no navio, para poder ir para o campo missionário, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. O navio, ele afunda, está naufragando, todos caem dentro do mar, mas Deus traz livramento para os homens que estavam ali, junto com Paulo, Paulo com eles. Deus dá o livramento. Paulo vai parar numa ilha. A Bíblia diz, segundo a história bíblica, que uma serpente venenosa mordeu Paulo, só que não aconteceu nada com Paulo, porque Deus era com Paulo na face da terra. Foi Deus que escolheu Paulo para uma tarefa de evangelização, de pregação. Deus fez algo tremendo na vida desse homem de Deus. Meus irmãos, estou passando por aqui para dizer para você que Deus também tem te escolhido para uma tarefa de evangelização na face da terra. Independente de qualquer situação nesse século 21 que a igreja vem passando, nós devemos ter fé, acreditar, perseverar, porque fiel é Deus que fez a promessa. Você é uma ferramenta na mão de Deus. Deus quer usar a tua vida. Para de se preocupar com as coisas dessa terra. Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz: portanto, que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Então busca Deus, se envolva na obra do Senhor, porque Deus tem uma bênção para você e para a sua família. Compartilhe esse vídeo. Eu, pastor Alexandre Cândido, deixo aqui a minha participação. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.